Então vamos lá, eu sei que esse vídeo é um pouco diferente do que eu tenho postado habitualmente. É um vídeo sobre os meus maiores erros financeiros, que também é sobre investimentos, porque como são erros financeiros, é onde eu peguei um dinheiro e aloquei errado. E vai ser sobre a vida pessoal, sobre investimentos, então eu espero que vocês entendam qual é o intuito desse vídeo, que é mostrar que até eu, que tenho um pouco mais de conhecimento, por já investir há quase 10 anos, também errei. Não é uma jornada perfeita, se fosse perfeita eu já estaria aposentado, e mesmo aposentado eu não deixaria de investir, mas assim, é uma caminhada em que você erra, aprende, conserta e melhora, consequentemente. Então eu vou falar mais sobre os meus piores erros financeiros nesse vídeo, eu espero que vocês gostem. Eu vou começar com o primeiro erro, que foi comprar um carro, que naquele momento ele supria todas as minhas necessidades. Eu trabalho com construção civil, então a todo momento eu estou viajando, eu estou indo para o interior, até mesmo me deslocando na cidade, comprando coisas para a obra. Então naquele momento eu precisava de um carro, só que infelizmente eu não pude comprar um carro muito bom, porque naquela época eu tinha 50 mil reais e eu precisava comprar um carro e eu não podia, como as pessoas falam, eu não podia tirar do meu investimento e comprar um carro super bom do ano, não. Eu tive que comprar um carro de 50 mil e que com certeza não era do ano. Eu acabei comprando um carro 2012, ele me serviu muito, eu fiquei com ele 4 anos e eu acabei utilizando ele da melhor forma, só que naquele momento eu não esperava que ele fosse dar tantos problemas. Ele me gerou muitos problemas, muitos gastos financeiros, em que eu acabei não percebendo. Eu acabei notando quando eu fiquei 3 meses sem o carro e comecei a usar o Uber, pagar o conserto do carro e pagar os impostos que nele já haviam sido vinculados, né? Porque quando você compra um carro você tem muitos gastos de manutenção, e um carro 2012 ele acabou me gerando muito mais problemas do que eu esperava. Então esse é o meu primeiro erro financeiro. Você tem que estudar muito na hora de comprar um carro, assim como uma ação. Eu sei que muita gente fala, mas eu não sei se eu vou comprar, é um carro mais caro, mas assim, você precisa ter esse tipo de noção de que talvez naquele momento você possa financiar, por exemplo, um carro e assim, zero, em que ele não vai te dar problemas, você tem que estudar muito. Eu acabei comprando um carro de quase 10 anos e que me gerou muitos problemas financeiros, de verdade mesmo. Então esse é o meu primeiro erro. O meu segundo erro, eu vou colocar aqui porque é um exemplo para você levar na vida. Eu tinha contratado pessoas para fazer uma obra e infelizmente eu adiantei dinheiro porque a pessoa ela estava precisando do dinheiro e muitas pessoas tinham indicado ela, eu conhecia pessoas que já tinham trabalhado com essa pessoa, eu acabei adiantando parte do dinheiro que eu tinha para fazer a obra. O que aconteceu? O cara ele foi sumindo, ele foi dizendo que toda semana ia terminar, e como eu estava na capital, eu não estava no interior em que ele estava trabalhando, eu não conseguia acompanhar. Mas todo dia eu ligava, perguntava como estava, pedia para ele mandar foto, aí ele dizia que a máquina estava quebrada, ele estava tentando conseguir consertar, e aí eu acabei adiantando um dinheiro para que ele pudesse também pagar as contas dele. E assim, eu vou explicar uma coisa para vocês. O problema dos outros não é o seu problema, tá legal? Você não pode atrair o problema dos outros para você, porque você não vai, se você não consegue resolver os seus, você não vai resolver o daquela pessoa, mesmo que seja um problema financeiro, tá bom? Então, esse é um erro que eu cometi. Essa pessoa não terminou o serviço, eu tive que contratar uma outra pessoa e foi uma dor de cabeça para eu conseguir recuperar esse dinheiro, porque realmente essa pessoa estava passando dificuldade financeira. Eu achei que ele ia pagar com serviço, eu precisava entregar a obra, eu precisei me descapitalizar do meu próprio dinheiro mesmo para que eu terminasse a obra, e depois foi uma confusão para que eu conseguisse recuperar esse dinheiro que eu tinha adiantado para essa pessoa. E o meu terceiro erro pessoal em investimento foi não ter cuidado da minha saúde mental durante
o período que eu estava investindo, que eu estava trabalhando muito, que eu estava realmente focado, eu acabei ficando muito mal mentalmente, e isso é um erro. Muita gente fala, supra com outras necessidades, estude, mas assim, muita gente não consegue, nós somos seres humanos, a gente não consegue ficar, por exemplo, sem sair, sem que a gente desenvolva algum tipo de ansiedade, até mesmo investir, você acaba querendo investir mais e acaba falando, não, eu não consigo porque por algum tipo de motivo limitado mesmo, nós não conseguimos investir de uma vez só, todo aquele dinheiro acaba acontecendo imprevisto. Então esse aqui é um dos erros que eu acabei cometendo, que foi não cuidar da minha saúde mental, e a gente cuida saindo, vendo os amigos. Eu pensava assim, nossa, eu não preciso de nenhum amigo, não preciso de ninguém, não preciso de nada, eu só preciso trabalhar, investir dinheiro, que uma hora eu vou ficar rico. E isso tem um preço. Eu realmente tive um pouco de sucesso em relação a isso, mas em determinado ponto eu fiquei no fundo do poço. Eu não sabia onde eu estava, não sabia o que eu estava fazendo, as coisas não faziam mais sentido, porque a pessoa ela precisa se divertir um pouco também. Isso faz parte do ser humano, a gente precisa se socializar, mesmo que seja caminhar no parque, fazer um encontro com os amigos, ir para conversar, perguntar como está a vida dos outros. Você precisa sair um pouco do seu mundo, senão você vai se afundar em algo que você não quer, porque você vai se ver sem nada, você vai se ver assim, tendo tudo, todo o dinheiro que você queria, trabalhando muito, mas cansado, debilitado e possivelmente com ansiedade ou depressão, que foi o meu caso. Então saia, vá no cinema, viaje, claro, com responsabilidade financeira, não gaste o que você não tenha. Primeiro você tem que guardar dinheiro, separar, pagar suas contas, e o que sobrar realmente gaste, sem preocupação nenhuma, gaste. Você já pagou todas as suas contas, você já honrou com todos os seus compromissos, então saia, viaje, vá se divertir. E agora eu vou falar sobre os meus maiores erros na bolsa. Eu comecei a estudar bolsa muito novo, com 12 anos de idade. Eu já peguei aquele livro do Pai Rico e Pai Pobre e falei, nossa, agora eu vou investir dinheiro, vou ficar rico, vou investir no negócio. E realmente foi muito bom. Só que eu acabei sendo um pouco arrogante em relação a isso. Por quê? Porque eu achei que eu sabia de tudo e realmente a gente não sabe de muita coisa, senão nós estaríamos no lugar dessas pessoas que escrevem livros, que fazem artigos, que são cientistas da economia, mas não, nós não somos essas pessoas. Então, o que você tem que fazer? Eu sabia que eu achava que sabia de tudo, mas eu não sabia absolutamente nada, e até hoje eu acho que eu não sei muita coisa, eu só compartilho o que eu tenho de conhecimento aqui no meu canal. Então, uma das coisas que mais me atrapalhou foi a arrogância, em que eu achei, nossa, eu vou investir nessa ação porque eu estudei, eu sei, eu estou seguindo os parâmetros corretos, e não. Acabou que eu investi dinheiro em ações em que eu realmente não tinha todo o conhecimento necessário para que eu fizesse esse investimento. Então acabou me atrasando nesse momento, porque o maior problema é o tempo em relação a isso. Quando você coloca dinheiro em uma ação e ela cai 50%, para você recuperar o seu dinheiro, você tem que dobrar, triplicar aquele dinheiro. Quando cai 50%, por exemplo. O que é, assim, absurdamente angustiante quando você vê uma ação cair 50% e que você achava, nossa, eu sou um gênio, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir multiplicar meu dinheiro de uma forma absurda, mas não. A gente precisa realmente estudar cada vez mais e se aprimorar e saber o nosso lugar, em que nós não somos gênios o suficiente para fazer esse dinheiro multiplicar dessa forma, tá bom? Esse aqui é um dos erros que eu cometi. Então vamos lá. O meu segundo erro financeiro foi seguir política e achar que ela interfere de forma acentuada nos investimentos. Isso aqui é um exemplo, você não deve seguir, porque qual foi o meu erro? Eu achei que investir, por exemplo, em Taurus durante o governo Bolsonaro ia acabar multiplicando meu patrimônio diversas vezes, e não foi o que aconteceu. Mesmo com a queda da ação da Taurus, isso foi uma interferência global no mercado de armas, e infelizmente eu acabei
comprando uma empresa que sobre pistolas e não sobre tecnologia, que era o que eu deveria ter investido naquele momento. Os softwares, os drones, eles são muito mais desenvolvidos durante as guerras do que pistolas e armas desse calibre. A gente tem muitos exemplos assim, na guerra da Rússia, na própria invasão dos Estados Unidos agora no Irã, foi tudo por drone, não foi utilizado pessoas. Então isso aqui é um dos exemplos em que você deve seguir, que é não achar que investir, por exemplo, lá no governo Bolsonaro as pessoas vão se armar, vão comprar pistolas, o mercado de armas vai crescer, e não, são poucas pessoas que têm capacidade de comprar uma arma e poucas pessoas também que têm vontade. Então esse aqui é um dos exemplos que você não deve seguir. E o meu último erro financeiro foi seguir uma dica sem ter estudado. Isso há muito tempo atrás. Existia uma empresa chamada Power Energia e eu acabei investindo nela achando que ela ia multiplicar muito por ela ser uma small cap. Ela acabou sendo comprada pela Eneva, e a Eneva não é uma empresa assim tão desenvolvida quanto outras, ela não é competitiva quanto outras empresas do mercado de energia. E infelizmente eu investi nela, eu perdi dinheiro por seguir uma dica de alguém falando que aquilo ia multiplicar muito porque era uma small cap, a gente deveria investir nela e tudo mais. E infelizmente eu acabei investindo dinheiro e perdendo. Naquela época, comparado a hoje, é pouco dinheiro, mas naquela época era muito dinheiro. Eu investi, para mim, não é? Naquele momento era muito dinheiro. Eu investi R$100 em uma única ação e eu ganhava só um salário mínimo, que era R$1.300, ou seja, 10% do meu salário eu investi em uma única ação, que me deu um prejuízo gigantesco. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi um dos milhares de erros que eu cometi durante a minha jornada como investidor, e aqui eu vou estar registrando. Eu sei que é um pouquinho diferente, de novo, do que eu tenho postado, mas como é Bolsificando Pedro Diniz, que eu sou apresentador desse canal, eu vou acabar postando vídeos assim, sobre investimentos, que geram tanto na área pessoal quanto na área dos investimentos na bolsa. E eu espero que vocês tenham gostado.